Quais são as principais vantagens e desvantagens em você utilizar um medicamento via oral tomado todos os dias ou antes da relação sexual para ejaculação precoce do que aplicar um produto diretamente no pênis para o controle desse problema? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos enumerar algumas vantagens e desvantagens de você utilizar medicamentos para o controle da ejaculação precoce administrados por via oral, das vantagens e desvantagens de você utilizar um produto que você aplica diretamente no pênis. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando nós vamos tratar um paciente que tem esse problema de ejaculação precoce, existem diversas alternativas de tratamento disponíveis. Essas alternativas de tratamento possuem vantagens e desvantagens que precisam ser consideradas no momento do tratamento. O paciente, ciente dessas considerações, ciente dessas colocações que iremos fazer, opta pelo tratamento que ele achar mais conveniente. Entretanto, é preciso estabelecer que cada uma dessas escolhas ela tem melhoras e ela também tem vantagens que a outra alternativa não possui. E por isso que a gente deve esclarecer com o paciente qual que é a melhor alternativa para o seu caso. Então, a gente vai começar a falar da alternativa mais conhecida, que é aquela mais estudada e que funciona muito bem para o tratamento da ejaculação precoce, que é os medicamentos administrados por via oral. Esses medicamentos, eles geralmente são utilizados todos os dias, que são a classe de antidepressivos, e dentre os mais conhecidos são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que nós podemos falar principalmente da paroxetina e da sertralina como os representantes mais conhecidos e estudados para o controle da ejaculação precoce. Então, esses medicamentos, eles, para funcionarem bem, eles necessitam ser administrados todos os dias. O paciente precisa tomá-los diariamente. E você sabe que quando você utiliza essa forma de administração, é que você tem o melhor tempo de controle ejaculatório. E ao mesmo tempo que muitas vezes, ao você administrar esse medicamento, além de controlar muito bem esse problema, se o paciente já sofre de algum distúrbio de ansiedade e ele já tem algum problema, às vezes, relacionado a alguma questão de comportamento, muitas vezes você já trata o problema da ejaculação precoce e o paciente fica menos ansioso. Ele, às vezes, também com algum problema depressivo menor, você já consegue resolver esses problemas tomando somente um tipo de medicamento. Então, essa é uma excelente alternativa que geralmente pode ser usada todos os dias, mas que também pode ser considerada para ser tomada somente antes das relações sexuais, com resultados bem inferiores. E para ser usado antes das relações sexuais, nós temos já a dapoxetina, que é hoje em dia considerado o tratamento de escolha para o problema da ejaculação precoce, só que infelizmente não temos disponível a molécula original aqui no Brasil. Então, essa seria uma das principais vantagens. Você é aquele tipo de tratamento que você consegue o melhor tempo de controle ejaculatório. Você, tomando todos os dias, está sempre pronto para ter uma relação sexual. Então, você não precisa se preocupar de estar tomando o remédio antes da relação sexual. Pode pintar uma relação a qualquer momento. E você sabe que está sob o efeito do remédio e vai conseguir segurar bem a tua ejaculação. E você entende que eles são aqueles medicamentos que, quando você utiliza todos os dias, vão ser aqueles que vão te propiciar o melhor tempo de controle ejaculatório.
Como desvantagem, nós podemos citar o quê? Que quando você toma um antidepressivo, você vai ter os possíveis efeitos colaterais desse medicamento. Ou seja, você pode, no início do tratamento, principalmente, você começar a ter problemas de sono, você pode ter desatenção, alguns pacientes ficam meio que avoados, ficam fora, vamos dizer assim, quase todo dia, e o que impossibilita que eles utilizem esse medicamento em algumas situações, dado essa incidência de efeitos colaterais sistêmica, porque quando você toma, o seu corpo absorve e esse parte desse medicamento vai atingir os neurotransmissores do teu cérebro e você pode ter esses efeitos colaterais relacionados ao seu uso. Além do fato de que você deve, quando resolve parar de tomar esses remédios, você deve fazê-lo de maneira gradual. Você não pode parar de maneira abrupta, porque você pode ter um problema quando você para de tomá-los imediatamente. Alguns pacientes têm palpitações, alguns pacientes podem até cair a pressão, pacientes podem ter uma crise, às vezes de piora da ansiedade, utilizando esses medicamentos, além de todos os outros efeitos colaterais. Existe ainda o problema da ejaculação, alguns pacientes não conseguem mais ejacular depois que tomam esse medicamento, e tem sim o problema relacionado que alguns pacientes vão apresentar problemas de disfunção erétil utilizando esses medicamentos. Então, ele tem esses efeitos sistêmicos que são as principais desvantagens de você utilizá-los. Quando você opta por utilizar um medicamento ou um tratamento que você coloca diretamente no pênis, seja um creme, seja uma pomada, que geralmente é feita à base de anestésicos, a principal vantagem é que você tem o efeito localizado no pênis, ou seja, você faz a aplicação local e aquela diminuição da sensibilidade vai ser sentida principalmente no órgão genital e você vai ter um melhor tempo de controle ejaculatório fazendo esse tipo de tratamento. Ele funciona muito bem, não funciona tanto quanto aquele medicamento que você utiliza por via oral. E se você já tem um problema de ansiedade, se você já tem um transtorno depressivo leve, por exemplo, não adianta nada você aplicar essa pomada ou esse creme, porque não vai tratar aquele teu problema de base. Então, se o paciente já quer tratar esse problema conjuntamente, o uso dessa pomada não vai adiantar em nada nesse tratamento. E outra vantagem que a gente pode enumerar é que, como é um tratamento localizado, tem pouquíssimos efeitos colaterais. Então, o efeito colateral que pode ter é uma leve dormência ali no órgão genital. Você pode ter uma irritação da pele com o uso continuado desses agentes, mas tão logo você pare de utilizá-los, o medicamento já cessa o seu efeito e você vai acabar ficando muito bem. Então, a questão dos efeitos colaterais é bem mais limitada do que aqueles medicamentos que você toma por via oral. Então, isso é uma vantagem muito grande de utilizar esse tipo de tratamento. Qual que é a principal desvantagem que os pacientes não gostam de utilizá-los? É que você tem que colocar esse remédio, você tem que aplicá-lo antes da relação sexual. No caso da pomada, você tem que aplicar até meia hora, 1 hora antes, para que ele tenha o efeito. E no caso do spray, você necessariamente tem que aplicar alguns minutos antes. E tem outra desvantagem citada, que às vezes dá uma dormência excessiva no órgão genital. O paciente não sente nada. Isso, para alguns pacientes, desagrada bastante na hora da relação sexual, porque ele perde aquela sensação de sentir, às vezes, a umidade da vagina, eles pedem a sensação do tipo de posição sexual que o paciente está tendo no momento ali da transa, e isso interfere em alguns pacientes. Eles realmente não gostam dessa sensação de dormência existente no pênis, o que acaba limitando o seu uso. Então, aqui o que a gente observa dos pacientes que utilizam esse tratamento é o que impede o uso mais disseminado, é aquela sensação de dormência que impede que ele sinta a umidade, que ele pede que ele sinta o grau de excitação da parceira, o que limita bastante o seu uso. Mas, tirando isso, é uma alternativa muito boa e que deve ser considerada em alguns casos. Para aquele perfil de paciente que, às vezes, começou a apresentar esse problema de ejaculação precoce, tem um problema há pouco tempo, às vezes, para não ter que estar tomando
um medicamento que prejudica ele nas suas atividades diárias, tipo concentração, às vezes é um paciente, um advogado, que exige uma concentração muito grande no trabalho, você utilizar esses produtos locais, juntamente com uma terapia comportamental, já é suficiente para resolver esses problemas. Então, essas vantagens e desvantagens vão ser determinantes para dizer qual que é o tratamento mais recomendado caso a caso. Mas aqui a gente tem uma estimativa, a gente já sabe, a preferência geral recai mesmo sobre aqueles medicamentos tomados todos os dias, porque eles são muito bons, eles funcionam muito bem e mesmo sendo medicamentos que você toma, são antidepressivos, a incidência de efeitos colaterais é baixa e tão logo você se adapte ao uso desses medicamentos, eles são muito bem tolerados. Mas a gente precisa falar dessas duas alternativas com suas vantagens e desvantagens. E a partir daí, o paciente, conjuntamente com o médico, vai decidir o que é melhor para ele para tentar tratar esse problema de ejaculação precoce. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.